Como morreram os 12 apóstolos? A verdade que ninguém conta, nós sabemos como Jesus morreu na cruz. Essa é a história mais conhecida do cristianismo. Mas você já parou para pensar no que aconteceu com os homens que caminharam com ele todos os dias? Os 12 que comeram com Jesus. Riram com ele, ouviram suas palavras. Viram milagres com os próprios olhos. A maioria deles teve um fim brutal. Eles foram perseguidos, caçados, presos, torturados e executados. A Bíblia relata a morte de alguns, mas a história preservou detalhes chocantes sobre o destino dos outros. Um foi esfolado vivo, outro atravessado por lanças. Vários morreram crucificados. E segundo a tradição histórica, apenas um morreu de velhice. Por que esses homens aceitariam morrer dessa forma? Fique comigo até o final, porque a resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua fé. Falarmos dos mártires, precisamos falar de Judas Iscariotes, o homem que andou com Jesus, mas escolheu traí-lo por 30 moedas de prata. A Bíblia diz que após perceber o que havia feito, Judas foi consumido pela culpa e tirou a própria vida. O fim de Judas não foi apenas físico, foi espiritual, solitário e vazio. Agora, em contraste, vemos o primeiro fiel a morrer por Cristo. Tiago, filho de Zebedeu. Em Atos capítulo 12, o rei Herodes manda matar Tiago à espada para agradar aos líderes judeus. Tiago não fugiu, não pediu misericórdia. Ele foi o primeiro dos 12 a provar que seguir Jesus podia custar a própria vida. Pedro e André expandida. Agora entramos nos nomes mais conhecidos. Pedro e André. Pedro, o impulsivo, o homem que um dia negou Jesus por medo, mas que depois se tornou uma coluna da igreja. Durante a perseguição do imperador Nero em Roma, Pedro foi condenado à crucificação, mas ele fez um pedido final. Não sou digno de morrer como o meu Senhor. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Aquele que caiu terminou sua vida em humildade e fidelidade. Já André, seu irmão, foi condenado à cruz em forma de X. Segundo a tradição, ele passou 2 dias inteiros pregando o evangelho, mesmo sentindo a morte se aproximar. Enquanto o corpo morria, a fé permanecia viva. Os mais distantes, os apóstolos, não ficaram escondidos em Jerusalém. Eles atravessaram desertos, mares e impérios. Tomé, o discípulo que duvidou, chegou até a Índia. O mesmo homem que pediu provas, morreu sem negar aquilo que viu. Ele foi atravessado por lanças enquanto orava. E Bartolomeu, também chamado Natanael, pregou na Armênia. Seu martírio é descrito como um dos mais cruéis. Ele foi esfolado vivo, antes de ser decapitado. Filipe, Simão, o Zelote, Judas Tadeu e Mateus, todos, segundo registros antigos, morreram de forma violenta. Nenhum deles voltou atrás. João, o sobrevivente, e então restou apenas um. João, o discípulo amado. Tentaramotelou em Roma, jogando-o em um caldeirão de óleo fervente, mas ele não morreu. O império decidiu exilá-lo na ilha de Patmos, sozinho, isolado, sem igreja, sem púlpito. Foi ali que João recebeu a revelação do Apocalipse. O último apóstolo vivo garantiu que a mensagem de Jesus não fosse apagada. Ele morreu idoso, em Éfeso, como uma testemunha viva da verdade. Aplicação espiritual agora, pense comigo com honestidade. Pessoas mentem para ganhar dinheiro, mentem para ganhar poder, mentem para ganhar fama. Mas ninguém aceita ser torturado e morto por algo que inventou. Se a ressurreição fosse mentira, alguém teria cedido. Mas nenhum deles cedeu. Eles morreram porque viram Jesus vivo. O sangue dos apóstolos não é fanatismo, é testemunho. E a pergunta que fica simples, mas profunda: nossa fé suportaria essa pressão hoje? Qual dessas histórias mais te impactou? Escreve aqui nos comentários. Se você quer conhecer histórias bíblicas e cristãs que quase ninguém conta, se inscreva no canal Evangelho na Prática. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.